E aí, você ouve podcast? Pessoalmente eu amo podcast e tenho escutado alguns há quase 3 anos. E no Brasil temos podcasts que estão aí há quase 20 anos. E até com um grande público. Mas apesar disso tudo sempre foi algo muito nichado. Então é muito comum você ver pessoas que simplesmente não se interessam. Porque os podcasts atuais nunca foram algo muito convidativos. Porque se imagina, você tá lá, você não entende nada podcast, você vai querer ouvir um... Quando você vê um áudio de quase 2, 3 horas, é um pouco intimidador. Mas apesar desses fatores, eu sempre considerei muito um podcast uma conversa entre amigos sobre algum tema, se divertindo e zoando. Então é muito divertido você escutar pelo simples fato que você se sente na conversa, você se sente como um participante ali, mesmo que não fale nada, sabe? E eu sou muito viciado. Então, apesar que sempre teve aqui no Brasil, nunca foi muito popular. Então, um dia um maconheiro e um barbudo se juntaram e fizeram o Flow Podcast. E meus amigos, que virada. Como eu falei mais cedo, podcast nunca foi algo muito popular aqui no Brasil. Mas de uns 2, 3 anos pra cá, com o surgimento do Flow Podcast, o nível de popularidade tem crescido a um nível que basicamente todo mundo quer ter seu próprio podcast agora. Pelo fato que um deu certo, os outros também querem que o seu dê certo. Então todo mundo trouxe novas ideias, novos projetos, novos podcasts. E isso não é uma coisa ruim, mas eu percebo que tem muita gente que não entende muito bem a essência do que é um podcast, tornando algo um pouco mais uma entrevista ou algum tipo de talk show, tirando um pouco da essência que pra mim faz o podcast funcionar tão bem. Mas como eu falei, isso não é algo necessariamente ruim. Até porque para algumas pessoas o podcast foi algo muito o que é. Então leve em consideração que alguns desses podcasts novos estão ainda tentando se adaptar, ainda tentando achar a sua própria identidade e também buscar novas referências, inspirações em como ser o melhor podcast possível. Mas uma coisa podemos concordar. O surgimento do Flow Podcast trouxe muitas coisas boas e muitas consequências, principalmente no YouTube, pelo simples fato que surgiram os canais de corte. É claro que canais de corte sempre existiram, até porque canais como o do Alanzoca, do Selbit, sempre tiveram seus canais de cortes, clipes, momentos engraçados. Mas com podcast, que tem conversas que podem durar horas e horas, esses canais se aproveitam pegando muitos trechos específicos e postando, quase que 100 vídeos no dia só sobre o mesmo convidado. Além de gerar um nível de poluição absurda no YouTube, a gente chega no problema das thumbnails, que sim, são bem menos apelativas que, por exemplo, canais de pegadinhas, mas são tão fora de contexto que, dependendo de quem lesse aquilo, poderia até mesmo gerar diversos cancelamentos completamente sem sentido. O que a gente sabe que é totalmente possível, até porque temos o Twitter aí como exemplo, né? Então, tome cuidado, até porque às vezes as coisas não são exatamente como parecem. Mas enfim, é só o que eu penso. Até a próxima.